bom dia. Vamos iniciar a nossa 8ª aula. Eu gostaria que vocês, aqueles alunos que não me enviaram atividades, por favor, enviem as atividades. Não tem como a gente avaliar vocês, certo? Então a gente está aguardando os trabalhos de vocês. Aqui está a correção da 6ª aula, a questão 1 e a questão 2, que eram da apostila. Hoje a gente vai falar um pouquinho, nós vamos falar um pouquinho sobre as usinas hidrelétricas e termoelétricas. Então, as usinas hidrelétricas, elas geralmente uma represa de grande porte com barragem, e é através da pressão da água que ela vai girar a turbina, então é usada a força da água para produzir energia, para gerar a energia. E 90% de toda a energia gerada no Brasil hoje ela é proveniente de hidrelétricas. No Brasil existe mais ou menos um pouco mais de 100 usinas hidrelétricas no nosso país. Então a usina hidrelétrica é a água que está lá naquela barragem, um reservatório, que vai movimentar uma turbina, e essa turbina ela está ligada a um gerador, e esse gerador irá produzir energia que será transmitida para o transformador, que então tem as linhas de transmissão e chegará a energia às nossas casas. Então, neste caso, nós precisamos aqui da água. Esse aqui é um exemplo, então, de uma usina com a represa e com portas abertas, né, saindo a água ali. Os impactos ambientais que essas usinas causam, então. Ela transforma a natureza, ela muda o clima, muitas espécies de peixes desaparecem, os animais acabam fugindo daquele ambiente, indo para outro e acabam morrendo. As pessoas têm que abandonar as suas casas. Muitas famílias ainda lutam na justiça por uma indenização. Perdas de monumentos naturais e históricos, perda de recursos de madeireiros. Claro, né, a água ela inunda essas florestas. E a maior usina hidrelétrica é a usina de Itaipu, aqui no Brasil. Então, antes de ser feita a usina de Itaipu, nós tínhamos esse monumento natural. Era histórico, lindo. E hoje, tudo isso está inundado por uma represa, onde foi construída a barragem, então, de Itaipu para a produção de energia, perdão. Usinas termoelétricas. As usinas termoelétricas, elas precisam de um combustível. Esse combustível ele vai aquecer a água, que vira vapor, que é conduzido para as turbinas, fazendo elas girar. Ao passar pela turbina, então o vapor é resfriado e volta ao estado líquido, sendo novamente conduzido até a caldeira. Então é este movimento que acontece. A água ela é aquecida nesta caldeira, o vapor dela vai movimentar a turbina, que vai girar um gerador, e ele então irá produzir energia. Só que esse vapor de água, ele retorna novamente, onde ele é resfriado no condensador, e ele volta a ser água. Então, de vapor, ele volta novamente a ser água. Só que o problema é o seguinte, né? Para resfriar esta água, certo? Para resfriar esta água, precisa de um reservatório de água ambiente próximo à usina. E quando a água ela é devolvida para o meio ambiente, ela está em uma temperatura elevada. E com isso, ela acaba alterando a sobrevivência da fauna e da flora. Então, a maioria dos animais acabam morrendo e plantas por causa da elevada temperatura da água. Além desse impacto, também contamina o solo e as águas. Então, é resultado da poluição atmosférica trazida com as chuvas e do descarte de resíduo sólido, como cinzas e fragmentos, que acaba contaminando a água e o solo, porque
ela elimina, né, a poeira, né, poluição no ar e acaba caindo então na água e no solo. E também problemas respiratórios. Então nós temos aqui problemas respiratórios que causam inflamações nos órgãos respiratórios. Quem mais sofre são os idosos e são as crianças. Aqui vocês têm então uma atividade. Vocês vão me responder qual é a maior usina hidrelétrica do Brasil. Na 2, que impactos ambientais causam as usinas termoelétricas. E a 3, quais matérias-primas são usadas para funcionar as usinas hidrelétricas e termoelétricas. Um bom dia e uma boa aula para vocês.